Claro, estamos aqui falando da linha de futebol. Corinthians anteriormente teve conselho sobre o salário de 20% obsceno no tema. E o ex-TJD pode muito de novo porque ele tem 10 pontos de campo. Vamos acompanhar. Memphis Depay, Alexandre Silvestre, boa noite. Qual informação você traz hoje sobre o holandês pra gente? Mais um capítulo da novela. Boa noite, Michele. Estou de laranja, laranja mecânica, para combinar com Memphis Depay, o holandês voador que está com a asinha ferida. E antes de eu entrar com o pé na porta, eu vou tocar a campainha, porque o Memphis Depay está fazendo tratamento para se recuperar o quanto antes de uma lesão grau 2 na coxa, trouxe da Europa. Durante a data FIFA ele se tratou com um personal fisioterapeuta, um espanhol, amigo dele, que ele confia, está tratando, trouxe aqui para o Brasil. Esse rapaz, inclusive, ajudou no tratamento da tendinite no joelho do Garro, indicação do Memphis Depay. O Corinthians oficializou a chegada momentânea desse profissional que vai trabalhar nas partes internas do CT, estará realmente junto com o departamento médico do Corinthians. Quem confirmou a informação foi o próprio diretor executivo do Timão, o Marcelo Paz. Vamos ouvi-lo, vamos vê-lo. Recebemos hoje aqui no CT Joaquim Grava o profissional Fermin Valera, que trabalha com o Memphis, que fez o tratamento dele agora nessa passagem pela seleção holandesa, fez em Madrid, fez na Holanda e veio aqui ao Brasil integrado com a nossa comissão de departamento médico e fisioterapia. Um trabalho integrado, um trabalho conjunto para acelerar a evolução da lesão do Memphis, para que ele possa estar em campo o quanto antes. O quanto antes. Então, a pergunta que não quer calar: Memphis joga amanhã ou não joga contra o Santa Fé? Libertadores. Informação que eu recebi agora, faz meia hora, de dentro do treino do Corinthians, aqui pertinho no CT Joaquim Grava. Pessoa de muita credibilidade. Para amanhã, sem chance, Silvestre. Então eu concluo que talvez para sábado, talvez, contra o Vitória no Barradão. E se demorar muito, daqui a pouco começa a Copa, pessoal. Bom, amanhã sem chances de Memphis Depay. O que vocês acham de ter esse profissional ali dentro do Corinthians trabalhando? Significa que os profissionais do Corinthians não são competentes? O que você achou disso tudo, Garra? Hoje eu e o Miller, né, nós somos aqui colegas de bancada, dividimos a bancada. Mas num passado não tão distante, a gente também era companheiro, mas o Miller como jogador, eu como repórter, aí eu fazia as perguntas, o Miller me respondia. Hoje é tudo mais simples. Aí como tem negócio de internet e tal, o Marcelo Paz, ele abre lá a rede social, a TV oficial do clube e fala e ninguém pergunta. Eu gostaria de perguntar ao Marcelo Paz, primeiro, quem está pagando a conta do espanhol? Corinthians, né? com certeza. Quem que pagou a passagem, quem que paga a hospedagem, a alimentação? Pra começar, né? Para a gente começar a esclarecer a situação. Tá. Já que o Corinthians tem profissionais lá, o Corinthians não está nadando em dinheiro. Aí tem que atender o gosto do Memphis Depay, já deve 42 milhões para ele. E ainda investe em algum profissional, tendo profissionais dentro do Corinthians, aí não a dá. coisa começa a ficar estranha. Né? Tratamento diferente para mim já não me agrada, Miller. Olha, Garrafa, a fisioterapia na Europa é totalmente diferente do fisioterapeuta brasileiro. Os fisioterapeutas europeus, eles são mais ruins. O fisioterapeuta brasileiro é o melhor do mundo. Eu também acho. O europeu, Aliás, todos A médicos. medicina esportiva, Miller, ela é brasileira, ela é referência, né? Todos os exatamente. nossos médicos. Fisioterapeuta europeu, ele tem outra cabeça, é um outro pensamento, entendeu? Vai acabar dando uma briga ali. Um choque, né? Um choque, porque não precisa. Se eu fosse o Corinthians, presidente, eu não aceitava. Mas o Memphis tem a chave do clube. Não, é porque o Corinthians deve ele. O Memphis tem a Mas chave do quem clube. tá pagando? Eu acho que é uma boa pergunta. O Marcelo Paz tem que falar. Ou seja, o Memphis tem a chave do clube em função dessa dívida que o Corinthians tem, tem com o jogador. Gafa, é a mesma coisa num clube de futebol, tem um departamento jurídico. Todo clube tem um departamento jurídico. Eu sou o presidente, eu terceirizo um escritório jurídico para atender os contratos, né, dos jogadores. E o departamento jurídico do clube, o que está fazendo ali? Mesma coisa. Ou seja... Não concordo, eu acho que o Corinthians foi mal em aceitar isso, até porque os profissionais do Corinthians são muito bons. Mas eu acho que quem está pagando a conta é o Memphis. Não pode ser o Corinthians Não, é o que Corinthians esteja pagando. Não pode Mas, de ser o qualquer Corinthians. forma, além disso, isso é apenas uma situação que eu levantei. Mas a outra, e me parece que a mais importante,
É o clima que fica criado com os profissionais que lá estão executando o trabalho. Vai dar briga, Ou seja, o Memphis, ele passa um documento dizendo que os profissionais aqui do Brasil, do Corinthians, são incompetentes. São incompetentes de realizar o trabalho. E isso é claro que azeda o ambiente, não é legal. Bom, a confusão do clássico entre Corinthians e Palmeiras já chegou ao STJD. O Silvestre vai voltar para a nossa conversa e vai contar para a gente quem está correndo risco de punição. Bom, vamos lá. Palmeiras e Corinthians denunciados. O julgamento ocorre no Superior Tribunal de Justiça Desportivo, STJD, na próxima sexta-feira. Punições maiores podem acontecer para o lado corintiano. O Palmeiras, no máximo, pagará uma multa. Era visitante e nem teve jogadores expulsos. Então, as punições que o Corinthians pode sofrer. Os jogadores expulsos. O André, pelo gesto obsceno, pode pegar até 6 partidas. O Mateuzinho, que também levou cartão vermelho, além de ter dado um soco no adversário para ter sido expulso. Pode pegar até 12 jogos de suspensão. O Bidon, ato hostil na confusão, até 3 partidas de gancho. Hugo Souza, ofensa ao árbitro depois do jogo na entrevista. Pode pegar até 6 partidas de punição. Preparador de goleiros do Corinthians, Luiz Fernando dos Santos, por tumulto na zona mista, de 2 a 10 partidas. Lembrando que ele teria agredido o jogador Luigi do Palmeiras. O Luigi, inclusive, lavrou um boletim de ocorrência na delegacia do estádio depois do acontecimento. Além, obviamente, do próprio Corinthians como instituição, na figura da Neoquímica Arena, podendo perder até 10 mandos de campo na Casa do Povo por ato racista de um torcedor, um ato isolado, chamou o Carlos Miguel de macaco. Esse torcedor está sendo identificado. Invasão de um drone que trouxe pendurado um porquinho de pelúcia, interrompendo o jogo, além de toda a confusão. Corinthians pode perder até 10 jogos, perder mando de 10 jogos da Neoquímica. Gente do céu, que loucura isso tudo. Agora a questão do drone, né? Se o Corinthians perde, vai que não foi um corintiano que fez isso para prejudicar. Vocês já pensou em tudo isso? Fala, Garrafa, assim, o que você achou de tudo isso? O problema é falta de critério, né? Se a gente pegar Campeonato Brasileiro, a atitude do Mateuzinho que vale uma punição, quantos tiveram iguais? Há o mesmo critério? É um critério do STJD ou o STJD quer surfar na onda do Corinthians e Palmeiras? Ontem a gente já viu, né, integrantes do tribunal dando as suas entrevistas e tal. Esse é o mesmo tribunal que absolveu, ou pelo menos não deu a pena que se imaginava, do Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique acabou sendo condenado, mas com uma pena muito diferente daquilo que se imaginava. Não estou dizendo que está certo, que está errado, mas eu só não gosto, Miller, da falta de critério. Sim. O que a gente vê no Campeonato Brasileiro de confusão, de declaração, ou é para todo mundo ou não. Sim. É só isso que me incomoda. Não pode selecionar as punições. Eu acho a punição para o Abel, 8 jogos, 7, 8 jogos, eu acho muita coisa. Exagerado. Eu acho que eles selecionam quem eles vão punir e acaba punindo. Como você falou, o Bruno Henrique. O Bruno Henrique teve uma pena bem leve. Miller, no Mesa Redonda você comentou sobre toda a confusão que teve, mas aqui no Gazeta Esportiva ainda não. O que você achou toda essa bagunça pós-jogo que aconteceu lá entre a segurança do Corinthians, jogadores do Palmeiras, jogadores do Corinthians? Olha, Michele, infelizmente, a gente tem que falar disso aqui, porque briga pós-jogo, extracampo, é um extracampo, quer dizer, os seguranças ali, lógico, um segurando aqui, outro separando os jogadores do Palmeiras e do Corinthians, quer dizer, eu acho que o mundo está muito nervoso, as pessoas do futebol estão muito nervosas, a começar pelo campo, não, Gafa, a começar dentro de campo, aí acaba refletindo fora de campo. Foi o que aconteceu, essa grande confusão aí com o Luigi, com os jogadores do Corinthians, com a segurança do Corinthians, do Palmeiras, quer dizer, eu acho uma coisa totalmente separada, desnecessária, totalmente desnecessária. E outra, as imagens das câmeras da Neoquímica, cadê? Ninguém viu. Agora, essa imagem é de celular. Eu só vou fazer outra observação. Já que o momento é de punição, é de levar o pessoal a julgamento, e para o pessoal do VAR? Não sobrou nada. O Hugo, que reclamou da arbitragem, vai ser julgado. E para o VAR? Que tinha lances que deveriam ter chamado. O que aconteceu com o pessoal do VAR? Nada? São só os jogadores, são os clubes. A CBF não afastou o VAR. E o pessoal do VAR? Deveria ter afastado. Né? O pessoal do VAR, a arbitragem do VAR foi muito mal.
foi muito mal. Ela também teve influência nesse comportamento dos jogadores. Uma coisa é cortina de fumaça para outra, é isso que eu percebo. É muito simples, você lá, o jogador fez uma crítica à arbitragem e será julgado. Mas e o VAR? E o VAR? Teve o lance que o Flaco poderia ter sido expulso, teve um pênalti a favor do Palmeiras que não foi marcado, o VAR não chamou, teve a cabeçada do Gustavo Gomes no Garro. E o VAR? Gomes, com o VAR tá tudo bem? Aquilo que eu falei, Garrafa, é critério selecionado. Todos esses lances que você pontuou aí, o VAR não interferiu. E quer dizer, poderia ter expulsado o Flaco Lopes, poderia ter dado pênalti para o Palmeiras, foi pênalti claro que a gente poderia viu na imagem, ter expulsado o Gomes. Poderia ter expulsado o Gomes. E o VAR não interferiu em nenhum desses momentos. Quer dizer, o VAR errou. Poderia afastar o VAR, sim. Se a ideia é passar o futebol a limpo, né? Porque com rigor da lei apareceu segunda-feira à noite de gravata, está indiciado, vai a julgamento esse, ciclano, beltrano e tal. E o VAR? Vamos passar o futebol a limpo, CBF? Eu acho que precisa, né? E teve jogador multado pelo Corinthians. Nós vamos mostrar daqui a pouquinho para vocês, está escrito aqui embaixo. Já já vocês vão saber qual foi o atleta multado pelo Corinthians pela atitude lá no derby, tá certo? Saiu esse... Eu tô tentando lembrar se tá pior do que o ano passado, porque vocês não acham, Miller e Garrafa, 16º lugar do Campeonato Brasileiro vai começar a ficar lá embaixo de novo, e depois quando entra lá naquela zona, já tá perigando esse lugar onde tá o Corinthians. Tá um ponto da zona de rebaixamento, né, Garrafa? Depois não Michele, sobe, gente. E outra coisa, o problema é esse, está lá embaixo, precisa subir. Aí vem os jogos da Libertadores. Como é que foi? Copa do Brasil daqui a pouco. E aí começa a encavalar esses campeonatos, essas copas que são difíceis, e o Campeonato Brasileiro você precisa se recuperar. O Corinthians, na média, né, Rafa, 1 ponto por partida. É muito, muito pouco para um time como o Corinthians, que é o atual campeão da Copa do Brasil. Então, acho que o grande desafio do Diniz é recuperar o time no Campeonato Brasileiro e, consequentemente, a Libertadores, Copa do Brasil, o Corinthians vai bem. Todo mundo sabe que o objetivo do Corinthians daqui para o final da temporada é tentar conquistar uma das Copas. Sim. Né? Que ali está a prioridade. Porém, ele só vai conseguir focar em prioridade nas Copas se ele sair desse sufoco do Campeonato Brasileiro. Tranquilo na classificação. Né? Então, esses a situação... reforços aí, Labiá, o Lingard, tem que mostrar que vieram também, né? Nem tem que falar que é reforço. Não dá. Até agora não demonstraram nada Mendes ainda. tem que voltar a jogar. O treinador está chegando, Sinal amarelo para o Corinthians, Miller. Sinal amarelo. Tem que ficar atenção, porque a Chapecoense tem um jogo a menos que o Corinthians. Se vencer, fica com a mesma pontuação. No critério de desempate, o Corinthians fica na frente. Mas o Corinthians está com uma campanha ruim e péssima no Brasileirão. Sinal de alerta ligado. A gente vai falar mais do Corinthians agora, porque a diretoria do clube já tomou uma atitude sobre as expulsões no jogo contra o Palmeiras. Silvestre, quer dizer que teve jogador multado, é isso? Teve, Michele. O Mateuzinho, pelo meu conhecimento, passou ileso nessa. Vai ser julgado no STJD, sexta-feira. O André tomou uma punição interna. Também será julgado no STJD, mas essa é uma outra história, é justiça desportiva. Internamente, o Corinthians entende que esse ato obsceno aí, assim como aconteceu com o Alan, volante, que chegou outro dia e que foi expulso também porque mostrou as partes íntimas para o adversário. Se não me engano, foi no jogo contra o Fluminense, lá no Maracanã, né? Mas o André tomou a mesma punição, 10% do salário da carteira. 10% sobre a menor fatia do salário, porque salário de jogador de futebol de time grande é dividido basicamente em 2 fatias, uma menor na carteira de trabalho, na CLT, e a outra bem maior através do direito de imagem, nota da empresa do jogador. Então é uma punição na fatia menor, mas é uma punição, pega no bolso. O Corinthians entende que o assunto está encerrado e espera que não se repita. Não pode fazer gesto obsceno mais, está no Código Desportivo. O que você achou, Miller, da punição aplicada ao atleta? Justa, até porque depende da expulsão. Né? A expulsão é expulsão. Essa do André, sem comentário. Foi, como diz na gíria da bola, foi juvenil, foi infantil, desnecessário. Tá certo, Corinthians, em punir o jogador, em multá-lo 10%. Olha lá. Do Mateuzinho é diferente. Do Mateuzinho não foi no campo, ele tomou cartão amarelo, depois tomou vermelho, mas com jogadas, né? Durante a partida. Agora, a bola estava parada, o André fez aquele gesto que todo mundo viu. Então ele foi sem noção, foi juvenil. Então a multa, o Corinthians multá-lo,
está correto. Agora, precisa o jogador ter um autocontrole. Poxa vida, hoje, num jogo de futebol, né, Garrafa? Principalmente um clássico, são 25 câmeras. Nossa Senhora. É muita câmera, quer dizer, é um Big Brother. Então, o jogador tem que estar atento, tem que ter controle próprio. Autocontrole. Exatamente. Para poder desempenhar o futebol que ele foi designado para isso. Então, acho que o André foi muito mal em ser expulso, do jeito que foi. O Mateuzinho não. O Mateuzinho foi outra coisa. Ele tomou amarelo nas jogadas, isso é normal. Garrafa, era isso que o Diniz falava ontem. Isso não vai se repetir aqui, eu acho que era, claro, era isso. Ele obviamente vai conversar com o elenco, né? Isso não pode acontecer, não só o comportamento do André e do Alan, como a forma que o time entrou pilhado, mas isso também passa pelo Diniz, que tem uma característica de muita energia naquela preleção. Alguns assimilam bem, outros não. Né? Não estou nem dizendo que o Diniz está certo ou errado, só estou dizendo que alguns assimilam bem e não. E seria uma injustiça com o Alan, por exemplo, que foi expulso praticamente pela mesma situação, puniu o Alan e não puniu o André, mesmo que o André já tenha se arrependido no meio do ato. Ele começa, né? Ele começa. Como assim? Aí acho que ele começa, você vê a imagem, né? Ele vai lá, Não foi até o coloca final. as mãos nas partes baixas. Então, será que ele não estava só dando uma coçadinha? Aí ele falou, vou tentar disfarçar. No meio do caminho ele falou, vou disfarçar. Já era tarde. Aí já foi. Já era aí, tarde. a popular Inês já era morta. Olha lá. Aí ele fica. Ele deve ter chegado na casa dele, inclusive assim, para ele tentar se convencer de que ele não fez. Gente, Ai, ela Deus, fez mesmo, né? Não, a imagem é bem clara, Tá tem aí, jeito. Não Sei. dá pra eu saber se ele estava com algum tipo de Eu vou falar aqui, tá de longe. Não sei. Agora, nada melhor do que, se você não viu, veja na internet, o VAR chamando o árbitro. Venha ver. Tá engraçado. Aí, pra isso o VAR chama, né? Agora pra cabeçada, pra cotovelada não chamou. Bom, chega mais. Aqui com... Tem mais Corinthians no Gazeta Esportiva. Silvestre, eu quero saber quais são as outras novidades de hoje do Timão. Que refletem no amanhã, Michele, porque amanhã tem Liberta na vida do Timão. O Corinthians, que é o líder do Grupo E, venceu o Platense na estreia, jogando fora de casa 2-0 na estreia também do Fernando Diniz como técnico do Timão. Enfrenta o Corinthians, portanto, amanhã. O Santa Fé da Colômbia, Neoquímica Arena, Libertadores da América, rodada 2 da fase de grupos. Conforme já adiantamos para vocês aqui, a apuração do Gazeta Esportiva em primeira mão. Memphis Depay tá fora. Quinta-feira sem chance, Silvestre. Foram as aspas da minha fonte. Mas para sábado, talvez Memphis contra o Vitória no Barradão pelo Campeonato Brasileiro. Amanhã não dá para ele. E o Yuri Alberto, para quem não se lembra, ele saiu carregado após o derby de cavalinho pelo Hugo Souza. Corinthians com 2 expulsos, o Yuri foi um dos que mais correram em campo para suprir a ausência de 2 atletas. O Yuri deu carrinho, se matou, perdeu um gol, é verdade. Mas saiu carregado, foram câimbras, Michele. Então ele provavelmente joga amanhã. Cãibra não é lesão. Cãibra resolve comendo banana, não é? Bom, hora de falar de tênis no Gazeta. A computação de trabalho estabelecida pelo contrato socorrista. No início do mês de abril, o Corinthians aplicou a mesma posição publicitária que teve o desligamento de série de segurar as partidas críticas e apontar o adversário nesse jogo contra o Fluminense no Maracanã. Com a posição aplicada, o clube considera o caso como resolvido. Os redatos da certeza federal são de Flamengo e um jovem talentoso, responsável e não pessoa de atitudes antiesportivas, durante a formação através de dados. O volante está disponível para o jogo da próxima quinta-feira, com a Independente Santa Fé da Colômbia, pela segunda rodada de 32 da Comebol